Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar, oitavo ano, nós vamos falar a respeito da regência de alguns verbos, que está na página 14, e é sobre uma dissertação escolar. Vamos fazer a leitura, né? E responder algumas questões, tá? Então, doce Yara com sabor amargo. Içara é a capital do mel, cidade mais doce do Brasil. Agora com sabor diferente, amargo, que vem preocupando seus moradores. Numa localidade vizinha, na zona rural de Santa Cruz, há um projeto para a instalação da mina de carvão. Com a abertura da mina, os moradores descontentes acabarão abandonando suas terras, vendendo-as e deixando para trás toda uma vida dedicada ao campo, especialmente à apicultura. Durante a entrevista realizada na Câmara Municipal de Vereadores, um vereador informou que os projetos foram discutidos e aprovados. A polêmica continua, no entanto, a decisão caberá ao Poder Judiciário. Penso que a população deveria ser consultada sobre o assunto. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, cumprindo a Constituição brasileira, que prevê que a agressão ao meio ambiental é crime. Segundo a pesquisa realizada pela quarta série, turma 43 da Escola Estadual B. Antônio Colonetti, das 819 pessoas ouvidas de várias localidades do município de Içara, constatamos que 70% são contra a instalação da mina. Aí o texto vai falando, né? Por que eles são contra? Porque prejudica o meio ambiente, o solo, a água, o ar, a vida dos seres vivos, com risco de morte, além do cheiro insuportável. Depois, falam também que a mina vai acabar com a atividade agrícola, que vai prejudicar a terra. 30% são a favor, pois a abertura da mina de carvão trará novos empregos, lucro ao município, com aumento de arrecadações dos impostos, crescimento, novas tecnologias, modernidade, além da fabricação de cimento, energia, aço, etc. Na minha opinião, a localidade de Santa Cruz tem muitas famílias que vivem lá há anos, trabalhando na terra, tirando o seu e o nosso sustento, e precisam permanecer na terra, sem que haja instalação da mina. Continuar com a terra fértil, cheia de plantações, água pura, potável, com pessoas que a amam, será a melhor solução. Afinal, este sabor amargo do carvão precisa ser conhecido por todos, adoçado com um pouquinho de mel, preservando a vida, né? O texto é da Joyce Silva, está disponível em Escrevendo o Futuro e foi acessado em 7 de maio de 2018, portanto tem 2 anos. Então, vocês viram que é um texto, uma dissertação escolar, em que a autora se posiciona contra essa questão da mina, né, da instalação da mina de carvão, tá? E ela levanta os argumentos dizendo por que ela é contra. E também já explora dentro do texto porque algumas pessoas são a favor, tá? Quem é a favor está sempre a favor do lucro, né, da questão monetária. E quem é contra está ligado às questões da saúde e da questão do ambiente e da agricultura. 43. Em quais parágrafos está a contextualização? Então, se você for ver, o contexto estabelecido nesse texto, ele vai aparecer do primeiro parágrafo ao parágrafo terceiro. Ali já mostra o que a história vem, né, o que o texto dela vem falando a respeito do problema. Do parágrafo primeiro ao terceiro, da contextualização do problema. Na frase, a decisão caberá ao Poder Judiciário, temos um verbo intransitivo, caberá, transitivo direto, transitivo indireto. Transitivo indireto. Caber, né, vai caber a alguém ou a alguma coisa. Então, tem uma preposição ali antes do Poder Judiciário. Então, é a última. 45. Releia. Os moradores descontentes acabarão abandonando suas terras, vendendo-as. Localize um pronome que funciona como elemento de coesão textual. Qual é o pronome que está relacionado dentro do contexto, né, que faz esse mecanismo de coesão? Então, é vendendo-as. Esse as é um pronome pessoal oblíquo, tá bom? Esse pronome é objeto direto ou indireto? Justifique a sua resposta. Geralmente, os pronomes eles têm a função de ser objeto direto ou indireto, porque eles têm a função de ser complemento do verbo. Quando eles estão ligados ao verbo, eles têm a função de ser complemento desse verbo. Então, se esse verbo ele é transitivo direto, esse pronome ele vai acompanhar o verbo. Aqui, o verbo é transitivo direto, vendendo. Quem vende, vende alguma coisa, né? Seria para alguém também, ele poderia estabelecer a bitransitividade, mas aqui parou nas terras, tá bem? Então, neste caso, o pronome oblíquo, ele é um objeto direto do verbo vender, tá bem? 46.
Faça o que se peça, o que se pede, considerando a regência verbal. Nós já vimos no outro vídeo a respeito da regência verbal. O que é uma regência verbal? É quando os verbos, eles têm duplos significados, tá? Então, olha lá. Os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter preocupação com o meio ambiente cumprindo a Constituição brasileira. Reescreva o trecho substituindo o verbo cumprir pelo verbo obedecer. Então, você vai substituir o trecho, né? O trecho não, você vai substituir um verbo pelo outro. No lugar de cumprir, você vai estabelecer o verbo obedecer. Ficaria assim: os agricultores e a empresa mineradora deveriam ter a preocupação com o meio ambiente, obedecendo a Constituição Federal, tá? Tá certo? Então, obedecendo a Constituição Federal. Obedecer nesse sentido é de prestar obediência, então ele é transitivo, né? Ele é transitivo indireto, obedecendo à Constituição Federal, esse A, ele é craseado, tá bom? Então, vamos lá. O autor do texto aspira. Qual é o sentido do verbo aspirar aqui? Ele tem o sentido de sorver, de sentir o cheiro ou de pretender? Você vai ver qual é o sentido que ele tem e vai marcar a alternativa correta, tá? Os agricultores assistiram o ou assistiram ao. Você vai ver qual é o sentido que tem. É o sentido de olhar, de assistir, de ver um espetáculo ou de prestar socorro. Então, cada um tem um sentido, você vai ver, nós já vimos aqui, e do lado aqui no box também tem toda a relação, tá? Para fazer a sua alternativa. A competência leitora da página 16, você vai analisar o texto, necessidade de alegria, um texto que vem bem a calhar no momento que nós estamos passando, né? Todos nós temos que ter essa questão da alegria, porque faz parte também da nossa imunidade, tá? Então, vão fazer a leitura do texto e vão responder a questão número 1. A prática da oralidade, diálogo argumentativo e contra-argumentação, vocês não vão fazer, tá? Eles são dispensados porque é uma produção textual. Provavelmente vocês vão fazer com a Sandre. Na prática da escrita, na página 19, você vai ler o texto, dissertação escolar, Avenida Rio Branco, lixo ou cultura. E você vai fazer as questões de letra do número 1, a letra... Vou fazer o número 1 com vocês, tá? Porque ela é meio complicadinha, já que ela tem que estabelecer do parágrafo ao parágrafo. Considerando a estrutura da dissertação, Avenida Rio Branco, lixo ou cultura, preencha o quadro a seguir. Já li o texto, né? Então, vamos lá. Qual é a contextualização? Todo texto, ele começa contextualizando no primeiro parágrafo. Então, provavelmente, o primeiro parágrafo vai falar da contextualização. Qual é a tese da autora? No primeiro parágrafo, começa a contextualização. No segundo parágrafo, a gente já vê a tese da autora. O que ela defende, tá? A tese é a defesa da ideia. Discussão da situação-problema por meio de argumentos e contra-argumentos. Quando vai aparecer? Vai aparecer do terceiro ao sexto parágrafo, que é o momento que ela levanta a tese, discorre sobre ela e ela também fala da possibilidade da negatividade e da positividade a respeito do tema, se ela é a favor ou contra. Do terceiro ao sexto. A atualização do caso apresentado no início. Não tem. Avaliação final da situação-problema. Também ela não apresentou, né, a sua avaliação final. Então, você vai escrever nos dois últimos casos que não tem, tá? Letra B. Os dois últimos parágrafos dessa dissertação fazem uma proposta intermediária para agradar tanto os partidários do projeto quanto seus opositores ou retomam a tese da autora, seus argumentos e seus contra-argumentos. Então, os últimos parágrafos dessa dissertação retomam a tese da autora, tá bem? A primeira, nós fizemos juntos, a letra B. Vocês vão fazer a 2, a 3, a 4, a 5, né, que é um quadro. A letra A e a letra B da 5, a 6 e a 7. Então, vocês terão como tarefa as páginas, além daquelas que eu falei agora, as páginas 20, 21 e 22 até o número 8 para fazer, tá bem? Qualquer dúvida a gente conversa lá no grupo ou a gente conversa na live. Então, até semana que vem. Uma boa semana para vocês. Tchau!